Olá, espero que se encontrem bem e esta semana a nossa reflexão cruza-se com uma inspiração de uma colega de profissão, Joana Areias, e alguns relatos de alguns pacientes um tanto desiludidos com o seu processo de transformação. E isto porquê? Porque dá a sensação que a cura nunca chega, nunca é definitiva. Ora bem, vamos refletir sobre isto, porque aqui talvez o conceito cura, definitivo, resolvido, talvez seja um pouco enviesado. Quem está a lidar com os seus processos, a regular as suas emoções e até no seu próprio caminho de transformação pessoal, não está numa condição, ou não se deverá colocar numa condição de definitivo. E aqui o gerúndio dá-nos uma certa ajuda. Então, talvez possamos falar de curando, resolvendo, transformando, progredindo, crescendo. Sim, porque o processo de transformação, a terapia, a regulação emocional, a resolução de problemas pessoais, é um processo. E é um processo cíclico, o que significa que nós ultrapassamos determinada situação e não é pelo facto de essa situação nos revisitar em memória ou nós estarmos perante uma situação similar na atualidade, muito parecida com aquela que teríamos resolvido no passado, e ficarmos expectantes em relação à nossa reação, que o nosso processo de cura inicial não foi resolvido ou a ferida não ficou totalmente curada, porque ficou. Só que, talvez, a vida nos proponha outra camada de transformação e outra perspectiva sobre o assunto e outro processo de desenvolvimento. Portanto, não gostava nada que sentissem desilusão, frustração, pelo facto de dizerem: meu Deus, estou tanto tempo em terapia, ou já faço terapia há algum tempo, já tratei deste assunto há tanto tempo e ele voltou-me a revisitar novamente. Isso não significa que foi incompetente no seu processo de transformação, não significa que a ferida não tivesse sido resolvida, não significa que não esteja curada, significa que está noutra etapa, noutro desafio. E certamente a memória não vos vai falhar. Hoje, perante uma nova situação, uma nova memória, um novo desafio ou uma ferida que consideram que foi aberta, estão mais fortes, estão mais capazes, estão mais conscientes, têm mais ferramentas e poderão dar uma resolução muito mais eficaz ao assunto ou ao desafio da vida que se impõe. Dizer-vos também que muitas são as vezes em que pessoas adiam projetos, adiam resoluções de vida porque entendem que determinado assunto X ou Y também não está esquecido ou não está definitivo. E isto sim é um alerta que vos deixo, que não é por estarmos em processo de transformação, que é permanente ao longo da nossa vida, por isso é que somos humanos e estamos em plena transformação todo o dia, que vamos adiar projetos de vida, que vamos adiar iniciativas, que vamos adiar decisões, com medo que determinado assunto possa estar ou não estar muito bem ainda resolvido. Não podemos adiar viver. O processo de cura, efetivamente, vamos curando, resolvendo, vamos crescendo, vamos conquistando, vamos nos tornando melhores. Isso é um facto. Mas a vida também é para ser vivida agora, é para arriscar agora, é para sentir e celebrar as suas conquistas agora, mesmo que a vida nos desafie amanhã. Portanto, é esta a reflexão que eu vos deixo. A cura existe, mas o nosso processo de transformação é cíclico e, portanto, de vez em quando somos visitados com novos desafios. Isto não significa que o trabalho que fizemos no passado não seja meritório, não tenha sido definitivo, simplesmente estamos num patamar acima da nossa transformação, com outro desafio e com outra perspectiva e oportunidade de melhoria. Não fiquem frustrados, não fiquem desanimados, não se culpem e não minem um processo de transformação que conquistaram e que foi tão bonito e que todos os dias conquistam, e muito mais bonito e realizador será. Fica aqui a reflexão desta semana.
vamos nos curando, vamos nos resolvendo, vamos nos transformando, vamos nos tornando melhores a todo dia. Aquele abraço e votos de uma ótima semana.